E aí galera do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui hoje com o lindo, saudável, cheiroso e lindão Ademar. E aí Ademar, boa noite. Fala aí, Zuruba. Como é que o senhor está hoje, nesse dia, sei lá como é que tá aí em Bauru? Tá metade da noite tá boa. O resto você não sabe, né? Não dá pra ter certeza. Então, por favor, Ademar, se introduza às pessoas. Vamos lá, eu sou o Ademar, aí, como o próprio Bruno já falou, o Zuruba. E eu sou formado em Ciência da Computação. E durante o meu curso eu sofri um derrame cerebral, né? E fiquei com algumas sequelas. Mas eu continuei trabalhando na área. Né? Isso eu acho que é o mais importante, pelo menos depois vocês vão entender do que a gente está falando. Verdade. Ademar, pergunta. Vamos voltar para o Young Ademar, o jovem Ademarzinho. Ademar Begins? Isso, Ademar Begins. O que te motivou? Desculpa, eu acabei te cortando. Do que você trabalha, Ademar? Então, atualmente eu presto serviço para algumas empresas que eu faço contrato, né, de TI mesmo. Eu treino funcionário, mexo com estrutura da empresa, tipo de rede, essas coisas assim. Detalhe, com uma mão. Na verdade é com as duas, né? Mas só que uma só funciona, né? Vamos falar assim, eu chego lá na empresa, eu tiro o braço, né? Deixa de lado. Então, vamos lá. Desculpa, Ademar, te cortei. Tá, eu faço isso. Normalmente eu faço alguns contratos, por exemplo, algumas empresas que eu já tinha contrato há anos, né? Então, por exemplo, eu faço um contrato hoje, tipo, com uma empresa nova, eu tenho que fazer uma visita, algumas visitas regulares, por exemplo, 3 no mês, e qualquer visita extra ou emergência eles pagam a mais, entendeu? Mas tudo por conta, entendeu? Isso. Não tem uma empresa, assim. Ademar, vamos voltar pro jovem Ademar, assim. O que te motivou a entrar, a trabalhar com a parte de computação e etc? Eu acho que para todo mundo é diferente isso acontece. Por exemplo, quando eu era bem mais novo, eu sempre gostei de videogame, de tecnologia. E eu tinha muita facilidade com qualquer coisa que relacionada à tecnologia, mas quando eu terminei o colegial, eu cheguei para me inscrever para fazer o vestibular. Eu lembro até hoje, era na USC, que era a Universidade do Sagrado Coração, e tinha 2 opções lá na hora de marcar, né? E aí eu brinco que antes eu queria mexer com biologia, assim, quando eu era bem mais novo. Mas aí a hora que eu fui preencher, eu olhei e falei assim, puta, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Então deixa eu ser pobre com uma coisa que pelo menos eu gosto, entendeu? Sim, justo. E eu lembro que aí eu fiz lá, eu prestei o vestibular na época, né? Porque, sinceramente, é uma coisa que eu já gostava desde criança, sabe? Porque, eu brinco que meu primeiro computador não foi o meu, né? Foi da minha irmã e do meu cunhado. Eles tinham um 286 de tela de tubo verde, sabe? Nossa, aquele de fósforo verde. Já tive um desse. Aquilo cegava, você ficava 5 minutos e eu ficava fascinado com aquilo, né? Na época a gente não tinha acesso a nada dessas coisas. E eu me apaixonei na época, por isso que eu falei assim, não, eu vou tentar trabalhar. Porque quando a gente vai fazer a faculdade, tem um erro muito grande. Você acha que, eu vou fazer ciência da computação, eu vou mexer com o computador o ano inteiro. Aí você descobre que você vai mexer no computador de vez em quando e lá no último ano, no último semestre. Isso foi mais ou menos que ano, Ademar? Então, eu tinha 16 para dizer. Eu comecei a faculdade com 17 anos, né? Que é o que, assim. A gente vai voltar para isso, mas foi o que me salvou, porque depois eu tive que parar a faculdade por 2 anos. Mas eu acho que foi em 99, 2000, por aí. Na época, o pessoal achava que, você vai formar, você vai ser o cara mais rico do mundo, né? Porque na época achavam que informática era, tipo, a profissão do futuro. Que, na verdade, ela ainda é, né? Mas depende muito do que você escolhe, né? Que eu brinco, que teve muita gente que se formou comigo, que hoje tá ganhando 40, 50 mil reais, e tem gente que se formou comigo e foi fazer faculdade de novo para fazer arquitetura, sabe? Coisas nada a ver. Que eu acho que é uma coisa que, assim, sinceramente, eu acho que as faculdades deviam, por exemplo, antes de você querer fazer aquele curso, você deveria ir passar uma semana na faculdade, ver como é aquele curso, sabe? Fazer um trial, vamos falar assim. Porque, de verdade, eu gostei, mas o curso de ciência da computação, análise de sistemas, que é, tipo,
na essência é a mesma coisa, algumas diferenças. É pura matemática e coisas que não são relacionadas diretamente ao computador, assim, o uso do dia a dia. Sim, é um toque do computador, né? Mexer diretamente com ele. Eu brincava, eu achei até uma vez um colega da minha faculdade falou uma coisa muito legal, eu falei assim, pra que eu quero aprender essa parte da matemática se eu posso simplesmente abrir o Photoshop e já tem essas ferramentas prontas, alguma coisa assim. Filho, ó, você não vai trabalhar com você, vai ter que desenvolver um Photoshop, entre aspas, assim, né? Na ciência da computação, ela te dá essa base, né, para isso. Teoricamente, deveria dar, né? Só que é você que tem que correr atrás. Então, a minha dificuldade maior foi que quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a fazer na faculdade numa universidade diferente. Lá, eles não deixaram claro, mas era um pré-requisito que você tivesse feito um curso técnico de informática, que a gente chama de CTI, né? Então eu não sabia programar, não sabia porra nenhuma. Deu 6 meses eu fechei o curso lá, né? E aí eu fui pra Unip, que é onde eu me formei, na verdade. E aí era outra história, porque eles te tratavam como se fosse um ignorante mesmo. Você tinha acesso a tudo, sabe? E aí eu aprendi muita coisa, programação, que a gente sabe, né? Ciência da computação, mas muita matemática. Você que se formou em ciência da computação também, você deve saber, né? A minha faculdade foi uma bosta. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que se hoje eu fosse fazer faculdade, eu faria ela totalmente diferente, sabe? O mesmo curso, mas com outra cabeça. Eu também. Não sei. Eu ainda acho que a gente acaba estudando essas coisas na época errada da vida. Eu não sei se é coisa da minha cabeça isso. Às vezes é mesmo. Às vezes a gente chega na parte que vai para a faculdade, muitas vezes pode ser por pressão mesmo da família, ou por você simplesmente não ter uma noção exata do que você quer. Você tem mais ou menos assim, beleza, vou fazer a ciência da computação, alguma coisa do tipo. Você tem o problema também da faculdade ser ruim, né? E também tem aquela coisa de, como eu disse até num outro vídeo, de você chegar lá e você considerar a faculdade como uma escola, o que não é. Aquela você achar que também que você vai sair de lá, todos os problemas vão estar resolvidos. Exatamente. Não, você sai de lá, só começou o problema. Era assim, eu achava a faculdade, eu errei muito nisso, porque eu achava que eu ia sair de lá preparado completamente para qualquer coisa na área. Quando eu entrei, quando eu estava no terceiro ano, eu vi que não era nada disso, entendeu? Mas aconteceu de muita gente que estudava comigo, que estava no penúltimo ano, sair, abandonar o curso porque já estava ganhando 30, 40 mil reais na época com programação, sabe? Porque o cara foi esperto, ele já estudava, por exemplo, Java, C++, e aí dentro da faculdade ele fez os contatos, o networking dele, que levou ele a uma empresa, assim. Então, sim. A verdade é uma só, o mundo é dos espertos, tá ligado? Exatamente. E aí não adianta, mas eu informática, assim, a parte da informática que eu gosto, de TI, assim, vamos falar, eu acho interessante pra caramba a programação e tal, mas o que me deixa, desculpa falar o palavrão, de pau duro, é a parte de hardware, entendeu? Mas eu sei que no Brasil, se eu fizesse engenharia da computação, eu ia passar muito mais fome do que como um analista de sistemas, entendeu? Talvez, bem provável até. Tanto que, assim, uma coisa que eu achava absurdo, quando eu cheguei na minha faculdade, tinha professores que estavam lá, tipo, há anos, que eram caras geniais na parte deles, assim, de programação, mas o cara não sabia, por exemplo, instalar um Windows. E eu já entrei na faculdade com toda essa bagagem de hardware e de, digamos assim, suporte completa, sabe? Porque eu já, antes de eu fazer a faculdade, eu fiz algumas, assim, estágios, entre aspas, com um primo meu que morava em São Paulo e tinha uma empresa de tecnologia. Então, o que acontecia? Vira e mexe, nós íamos para Diadema, que ele faz o que eu faço hoje sozinho, né? Ele tinha contato com o empresa, então ele ia para tipo, uma empresa lá, dar um suporte. E isso que me despertou a chama. Não, eu quero fazer isso da vida. Tudo bem, eu vou passar fome, mas eu vou fazer isso. Normal. É legal. E na faculdade, você vê que tinha muita gente com a ideia errada. Eu vou sair da faculdade, vou sair formatando o computador, instalando tudo, sabe? Vou ser o técnico da família, que a gente brinca, né? Aquele sobrinho que, deu pau no meu computador. Sim. Já faz foi desse jeito já. Faz um programa pra minha padaria, sabe? Uma coisa assim. Hackeia o Facebook pra mim. Muita gente acha que a faculdade de ciência da computação é isso, de análise de sistemas. Não é nada disso. Então eu acho que, assim, a gente tinha que ter
alguma ferramenta que mostrasse um pouco mais para a pessoa. Porque ninguém entra em... Todo mundo que vai fazer medicina sabe o que você vai enfrentar, entendeu? O que você vai fazer em engenharia. Exatamente. Mas como o nosso campo é teoricamente novo, entre aspas, tem muita coisa que as pessoas imaginam, sonham. E eu, assim, quando eu acabei a faculdade, o que eu mais queria fazer era desenvolver jogos, mas como eu não me especializei em programação e outras áreas, assim, que são mais relacionadas a desenvolvimento, eu vi que, era tarde, vamos supor. Eu deveria ter aproveitado a faculdade para isso, entendeu? Vamos supor, focar o meu estudo mais nessa parte de programação, se eu quisesse ser um programador de jogos, vamos supor. Por isso que eu falo que hoje eu faria a faculdade com uma outra cabeça. Então, e agora, mas o que me deixa maluco é essa parte de hardware, de suporte, de treinar funcionário, que aconteceu muito isso, né? Eu acho muito interessante. E aí, você entrou na faculdade? Então, eu estudei até o terceiro ano, quando eu tava para terminar o terceiro ano, graças a um estresse, assim, de nível Fábio, assim, na minha vida. Tipo, gigantesco. Como é grande. Violentamente grande. Enormemente enorme. O universo, o alfa, o ômega, o tudo e o nada. Tive umas divergências enormes na faculdade e eu não sabia que eu tinha um problema de saúde. Uhum. Que quando eu tava para terminar o terceiro ano, eu sofri um derrame cerebral, um AVC, né? Um AVE, né? Sim. E aí eu perdi totalmente a noção de onde eu tava, de quem eu era. Eu não tinha mais memória, eu não mexia mais o lado esquerdo inteiro do meu corpo. Fiquei mais de uma semana em coma. Não, 7 dias, eu não lembro exatamente, 15 dias. E aí, quando eu voltei a mim, assim, o meu médico falou, ó, a primeira coisa que eu fiz no dia que eu sofri o derrame foi muito engraçado. Hoje eu dou risada. Eu tava lá no chão do banheiro, todo paralisado, sem conseguir falar, não conseguia nem mexer o olho já. Minha mãe falou assim, ela falou que eu só conseguia falar pra ela, pega a roupa que eu quero ir fazer a prova na faculdade, sabe? Porque eu tinha prova naquele dia, sabe? Uhum. E foi... Você vai dar até risada, você vê como o cara é velho. Foi na época que começaram a instituir como se fosse aquele Enem das faculdades, sabe? Que você faz uma prova na faculdade. Sei qual é, sei. Foi a primeira vez que isso estava sendo implementado. Então, quem perdesse aquilo não tinha as notas no final do ano, entendeu? Uhum. Porque a faculdade queria obrigar todo mundo a fazer. E eu tinha naquele dia. Nossa. Aí você vê que o cara é velho, tá ligado? É a avaliação do ensino superior. Sim, eu esqueci também o nome dessa porra. Aí eu sofri esse derrame. E depois de 2 anos, eu cheguei pro meu neurologista e falei, posso voltar a fazer faculdade? Ele olhou assim pra mim, você quer? Pra que fazer, né? Você pode... Ele ainda brincou assim, não é mais só você ficar na sua casa, você pede uma aposentadoria, você fica tranquilo, ó. Aí eu falei pra ele, doutor, você não lembra o que eu te falei no primeiro dia? Porque que eu queria, a minha vontade sempre foi me formar, entendeu? Uma porque eu queria uma prisão especial, né? Vamos falar assim. Justo. Pelo menos a cela. Aí eu falei pra ele, né? Eu quero voltar. Ele chegou pra minha mãe, foi muito engraçado. Ele falou, ó, vai lá e paga só uns 2 primeiros meses, porque ele não vai aguentar, não. Ele vai sair de lá, porque o meu cérebro tava muito... Bugado. Eu tinha perdido mais de 30% da parte que controla a motora, né? E ele não conseguia saber a extensão do dano na parte de memória, essas coisas. Só que eu estimulei muito isso com o computador, então eu consegui voltar, né? Eu voltei para a faculdade, eu teria que fazer, vamos supor, a última prova que faltava do terceiro ano, ver as notas que faltavam e fazer o último ano, né? Que era o quarto. Aí eu cheguei para conversar na faculdade, o coordenador falou, peraí, tá tudo errado isso aqui, né? Porque a minha grade, que eu fiz na época, tinha mudado completamente quando eu voltei, entendeu? Porque se passaram 2 anos, mais ou menos, né? E pensa que isso era numa época que a parte de ciência da computação TI era uma coisa que estava bem no começo aqui no Brasil, né? Não era tipo um curso de engenharia que tá há 30 anos, aí, sim, 40, sim, comercialmente 60, falando, 2000 ainda era pouco. Aí o que eu fiz? Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, todas as matérias que eram
do terceiro ano que não tinham, você vai ter que fazer agora no quarto, entendeu? Para você poder se formar. E um monte das que eu tinha feito já tinha ido pro quarto, sabe? Tinha sido essa bagunça. Aí ele readaptou toda a minha grade, só que todas essas matérias que eu fiz à parte não entraram como adaptação, entraram no meu currículo como dependências, como se eu tivesse reprovado todas elas no terceiro ano, entendeu? E isso, me ferrou pro resto da vida, porque eu não posso prestar nenhuma para fazer pós-graduação, assim, sabe, mestrado, essas coisas, porque você não pode ter mais que 2 dependências. E aí você ficou com quantas? Eu fiquei, acho que com mais de 4, 5, 6 matérias a mais que eu tive que fazer, né? E não foi reprovação, entendeu? A faculdade enviou carta pro MEC e isso não foi aceito, entendeu? Eles achavam que eles estavam tentando só dar uma migué, né? Aí eu voltei nesse último ano, nossa, eu juro por Deus, eu não sei se é porque eu tinha passado por uma coisa muito ruim, mas eu estudei com a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Esse último ano. Sim. Eu dei 350% de mim. Tipo, meu lado direito trabalhou como nunca, sabe? E assim, por isso que eu sempre lidei de boa com essa história da deficiência. E o pessoal na faculdade sempre tinha um apelido pra mim, assim, que era ponto e vírgula, né? Que você andava mancando. E assim, uma coisa que por eu ser uma pessoa que eu não aceito essa coisa de, ai, coitadinho, eu deixei bem claro no começo, quando eu voltei pro meu coordenador, eu quero ser tratado que nem cada desgraçado que tem aqui, sabe? Eu falei, a única coisa que eu preciso é de uma porra de uma prancheta quando eu for fazer prova, senão o papel vai ficar andando, né? Justo. Aí, tipo, eu fiz o meu TCC, que na época, né, era bem diferente, não era uma monografia, você fazia só um TCC, assim, você tinha que apresentar para sua banca. Foi, assim, a nota mais alta da minha turma, porque era de sexta-feira as aulas para você poder pegar o seu orientador ali, sabe? E como eu era o cara que ficava numa bengala, eu não ia pra sexta-feira beber no barzinho na frente da faculdade, eu ficava lá estudando. Então, e assim, eu superei um dos maiores medos da minha vida, que era falar em público, né? E aí eu descobri a coisa mais importante de todas. Quando você domina o assunto, você não tem medo nenhum de falar na frente das pessoas. Exatamente. Eu parecia um orador há 20, 30 anos falando de reconhecimento, softwares de reconhecimento de voz, algoritmos, sabe? E aí eu, assim, me formei, foi tipo... E aí, vai pagar só os 2 meses da faculdade? Eu lembro de eu falar isso pra minha mãe, né? O meu médico, neurologista, ele não acredita até hoje, né? Que alguém que estava com o cérebro no estado que eu estava conseguiu voltar. Não é que eu sou bom, não é nada. É porque eu acho que isso varia de uma... Tipo assim, se você se dedica, você vai conseguir. Por isso que eu sou uma pessoa que sou muito contrária a essa questão de cota, de... eu arrumei emprego quando eu saí da faculdade na questão da cota de deficiente, mas é o maior erro que existe. Assim, desculpa. Porque o cara não vai contratar você porque você é bom, é porque ele é obrigado por lei a te contratar. Então ele não vai te dar um cargo que condiz com aquilo. Ele vai te falar, bota o cara ali no canto pra... Bota o aleijado ali no canto ali, porque ele precisa. Nem é o que você perguntou, mas é o que aconteceu comigo numa empresa. Eu entrei numa empresa não para trabalhar com TI, eu era auxiliar de escritório, sabe? Eu queria tentar, mas tipo assim, eu tava precisando de grana na época. E aí eu entrei na empresa e a minha sala era do lado do setor de TI. E eu vi umas coisas assim absurdamente erradas. Por quê? Eles contrataram o sobrinho de um dos gerentes para ser o coordenador de TI, sabe? O cara instalava o Windows XP em máquina com metade da memória que precisava, sabe? Que era necessário. Aí eles sempre... E era engraçado, porque sempre quando dava algum problema, chamava o cara lá que tava na salinha, abrindo e fechando carta, sabe? Com uma mão só. E o que acontece? O mercado, ele te pune, entendeu? Porque ele é punido pelo Estado, vamos supor assim. Então os caras me deram um emprego pra, tipo assim, vamos dar o trabalho mais desgraçado pra esse cara. Porque acaba ficando, tipo, mais bosta. Porque, corrija-me se eu tiver errado. Porque a pessoa te vê naquela, o cara manca, não mexe o braço, etc. Meu, do que eu vou fazer aqui? Então já que é bem provável que ele não saiba fazer porra nenhuma, porque ele não mexe o braço, ele falando no português claro, que eu acho que eu tenho, na verdade, a liberdade para falar com você desse jeito. Olha lá, o aleijado, não pega porra nenhuma, então vamos deixar ele do jeito mais bosta. Porque é isso que acontece. A pessoa olha pra você e fala assim, ele não consegue mexer, não consegue fazer nada, então vamos fazer abrir carta. Esse cara, ele deve ter um problema mental, vamos falar assim. Exato, ele deve ter tipo algum problema mental, sei lá, ele deve comer bosta. Você come normal, mas isso é normal, mas isso é seu. Peraí, eu não sou petista, não concordo. Não, justo, pelo menos isso. Você quer o maior exemplo disso? É o que acontece, por exemplo, quando eu estava para ser contratado nessa concessionária,
Eu tava fazendo a entrevistadora perguntou assim: você fez até que série, né? Eu olhei pra ela e falei: eu sou formado em ciência da computação. Meu, ela parou, ficou olhando pra minha cara e falou assim: é sério isso? Tem como você provar? Como assim? Você é deficiente e tá formado? Eu falei pra ela: então, isso não tem uma coisa a ver com a outra, né? Falei: você quer que eu traga o meu diploma? Eu vou lá buscar em casa, né? Exatamente. Então, como o mercado ele foi obrigado a dar essa vaga, é aquilo que você estava falando, eles vão te tratar como um lixo. Uhum. É claro que tem umas exceções, né? Não, lógico, não, sempre tem exceção. Às vezes esse fato da pessoa tratar como um lixo, que nem a gente está falando, né, que não é exatamente que a pessoa vai simplesmente te relegar ou nada, é porque ela te contrata porque ela é obrigada. Ela não... assim, um exemplo muito clássico foi o que aconteceu logo depois. Eu saí dessa concessionária sem nenhuma perspectiva. Eu falei assim: puta, eu não vou mais trabalhar, né? Me ferrei, eu sei que o mercado vai me cuspir, né? Vai me mastigar e cuspir, jogar fora. Mas eu falei: vou continuar mandando uns currículos aleatórios. E eu me inscrevi para trabalhar na editora Alto Astral aqui em Bauru, que, acredite ou não, é uma das maiores empresas da região, porque eles têm o melhor laboratório de informática assim do interior, sabe? Eles investem milhões. E assim, eu vi lá, precisa-se de pessoas deficientes, né? Falei: foda-se, vai. Eu tô aqui mesmo? Mandei o currículo, não tinha vaga nenhuma. Só assim, se você for deficiente, manda o seu currículo pra cá. Eu mandei, eu juro por Deus, Bruno. Não deu nem 48 horas, eles me ligaram. A recrutadora: senhora Ademar, o senhor pode vir aqui fazer uma entrevista? Eu falei assim: mas é pra qual cargo? Ela falou: vamos fazer a entrevista e eu decido. Justo, pelo menos isso. Ela chegou lá, na hora que ela chegou, ela fez a entrevista comigo, e aí você vê o nível que era uma pessoa diferente, ela era uma psicóloga, uma pessoa que estudou bastante. Ela falou: você é formado em ciência da computação, então você mexe com o computador bem, né? Com um braço só. Ela perguntou: quais são suas limitações? Eu falei: eu não vou subir num teto daqui da empresa para passar uma fiação, um cabo de rede. Porque não dá. Não dá. Não vou carregar um monitor e um gabinete ao mesmo tempo. Porque não dá. Não dá. Não é porque eu não quero, entendeu? É porque não dá. Tem que se adaptar à limitação da pessoa, não tem como. É o que ela fala assim: eu me adapto à empresa e a empresa tem que se adaptar em algumas coisas a mim, por questão de lei, algumas coisas, né? Falei: eu fui bem sincero, sabe? Eu acho que a sinceridade é o mais importante desde o início, quando quem tá nessa situação como eu. Bruno, em menos, assim, eu fiz a entrevista, ela falou assim, aí ela falou: a gente vai analisar o seu currículo e eu te ligo, né? Uhum. No dia seguinte, era 8 horas da manhã, ela me ligou: você pode vir aqui à tarde, 1 hora da tarde? O nosso chefe de TI quer conversar com você, né? Eu virei pra minha mãe e falei: mãe, eu arrumei esse emprego, né? Aí minha mãe falou: ferrou. Porque na época eu tinha cabelo comprido, né? Então eu precisava sempre de alguém pra prender meu cabelo, porque nenhum ser humano prende o cabelo com uma mão só. Sim, não prende. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, cara, aí você vê o quanto é errado essa lei de cota. O meu chefe chegou assim e falou: a empresa é obrigada a contratar no mínimo mais 3 pessoas deficientes. Eu não preciso de ninguém para o meu setor de informática, mas o seu currículo é o único que chegou aqui pra gente de uma pessoa que tem aquele código, né? DPSE, PDC, portador de deficiência física, sabe? Você é o único que tem alguém que não seja tipo primário ou ensino médio. E falou assim: eu não preciso de você, mas eu vou te contratar. Você aceita? Eu falei: se você não me fizer carregar computador, eu tô dentro. Justo. Aí ele perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei que eu gostava muito da parte de suporte, de treinar. Porque pra você treinar, ensinar uma pessoa a usar computador, você não precisa dos 2 braços. Exato, só precisa falar. Você faz isso até com a língua, vamos supor, batendo no teclado ali. E antes disso, eu já tinha dado algumas aulas de informática em escolinha, sabe? Microlins, microcan. Isso antes ou depois do derrame? Depois do derrame. Depois nesse meio mesmo, tempo que eu saí da concessionária e fui pro SESC. Sim. Só que assim, eu não considero realmente um emprego, porque lá você não tinha carteira assinada, você prestava serviço. Era um bico. E aí ficou bem claro que era uma coisa que dava pra fazer, mesmo que se eu tivesse um cotoco, vamos falar assim. Aí eu comecei a trabalhar lá e eu brinco que ali eu descobri que não interessa a sua capacidade, mas sim o quanto você se esforça. E se a empresa quer te dar essa chance. Eu entrei lá, eu era auxiliar de suporte técnico. Só que eu, como auxiliar de suporte técnico, tinha uma graduação, eu era formado em ciência da computação,
E o cara que era o meu superior, que era, digamos, o analista de suporte técnico, ele estava no primeiro ano da faculdade. Ele não... E assim, ele entendia bastante dessa parte de suporte, mas ele não tinha essa motivação, vamos supor, que eu tinha de estar fora do mercado e vendo ali os erros, sabe? Porque você está dentro do problema, você não enxerga ele. O tempo de resposta de cada chamado que tinha na empresa era de 3 a 4 dias para trocar um mouse, sabe? Nossa! Eu entrei, eu juro por Deus. Assim, eu não falo mal de ninguém, mas o rapaz, eu entrei, ele dormia o tempo todo. Ele ficava sentado no computador dele mexendo no Orkut. Olha como você é velho, Ademar. Eu entrei e a pessoa me ligava: ó, eu tô com um problema aqui, você pode dar uma olhada? E assim, a empresa tinha 3 andares. Todo mundo: Ademar, anda de elevador porque você é deficiente. Se você cair na escada... Você tá fudido. E a gente também. A gente vai ter que te pagar. O animal sempre queria ir de escada, que era mais rápido, né? Agora você imagina o ponto e vírgula subir na escada rápido. Põe a perna, puxa outra. Põe a perna, puxa outra. Aí E o que aconteceu? O meu chefe falou assim: ó, a gente vai precisar de um estagiário, vocês precisam contratar um, né? Fazer o processo seletivo. E aí eu, junto com esse cara, esse analista, né? Fizemos o processo e eu contratei um rapaz e falei assim: ó, eu percebi que eu tenho dificuldade, por exemplo, quando eu preciso trazer um computador que está lá no 3º andar para baixo, entendeu? Eu tenho que esperar um analista estar tranquilo, e os caras às vezes não estão, né? Então eu deixei bem claro: ó, você vai trabalhar comigo, a gente vai fazer as coisas juntos, entendeu? E aí eu diminuí o tempo de resposta, que era 3 dias, para menos de 1 hora, entendeu? Sim, eu vi os erros e eu consegui reorganizar aquele sistema para o quê? Evitar os problemas de voltar a ocorrer. Por exemplo, dar um treinamento para cada usuário novo que entrava na editora. Cada funcionário, ele tinha que usar um programa que chama Notes, na época, que assim, era de comunicação interna dentro da empresa, sabe? E, por exemplo, regras de segurança, sabe? Não trazer pendrive e colocar no computador, porque isso vai trazer vírus. O que eu, Ademar, fiz? Eu cheguei com uma proposta pro nosso chefe: falei: ó, vamos comprar uma máquina, não precisa ser uma máquina de outro mundo, uma maquininha qualquer, um Lenovo, alguma coisa, vamos deixar aqui, o funcionário traz um pendrive que ele quer usar, eu passo ali no meu Linux, vejo se está limpo, entendeu? Coisa de 5 minutos, não vai matar, mas evita um problema de você ter que formatar uma máquina que você perde um dia inteiro de trabalho. E fora que pode contaminar a rede inteira também, né? E o que acontecia? A empresa abria, o pessoal chegava às 7, né? Mas às 7 tinha que estar todos os sistemas funcionando, a internet, porque como era uma editora, eles trabalhavam... Sabe a revista Toda Tim? Que o pessoal tem que ter aquela notícia que saiu do ator, não sei o que. Então o pessoal estava na internet 24 horas. E nós tínhamos uma internet muito rápido lá, né? E você tinha que ter a redundância, que se caía aquele link, o link reserva assumia na mesma hora, que era da Embratel, um link absurdo, né? De fibra ótica. Então, eu era o primeiro a chegar e testar todos esses sistemas. Sim. Eu chegava, por exemplo, tinha que estar lá às 7, mas eu chegava às 6h30 para facilitar o meu trabalho, entendeu? Então, com isso, em menos de 6 meses, o meu chefe chegou para mim e falou assim: olha, eu não precisava de ninguém para a área de TI naquele momento, mas hoje eu descubro que eu precisava, entendeu? Não porque eu sou bom, é porque eu acho assim, se a pessoa gosta daquilo, ela vai se dedicar, e se ela tiver um ambiente que é propício para aquilo, ela vai desenvolver o trabalho dela e melhorar o trabalho de todo mundo. Agora você vai falar assim: ah, então quer dizer que todo deficiente vai trabalhar bem? Não. Aconteceu de muitas entrevistas que eu fui, eu vou totalmente social, e o cara chegar com uma camisa do São Paulo, do Corinthians, de bermuda pra entrevista. Ele: os caras vão ter que me contratar de qualquer jeito, eu sou deficiente, tem cota, entendeu? E isso prejudica quem? Quem quer trabalhar, quem tá no mercado atrás de uma coisa séria. Então eu acho que assim, isso é o que varia de pessoa para pessoa. Por isso que não dá para botar num saco todo mundo igual. E hoje, por exemplo, dentro dessa empresa, apesar de ter essas coisas boas, tinha muita coisa ruim, que por eles serem obrigados a contratar, eles não poderiam te criar um plano de carreira, assim, vamos supor. Porque se você tira o Ademar, que era deficiente, daquele cargo inicial, você é obrigado a contratar um outro cara para aquele cargo que também seja deficiente, para completar a cota, sabe? Então, isso eu não sei se mudou, mas que eu saiba, a partir de 100 funcionários, não é? Tem que ter 3% ou 1%, eu não lembro agora de cabeça. E o que aconteceu? O Ademar estava destinado a ficar no cargo de auxiliar de suporte técnico até o fim da vida. Ele não ia poder subir de cargo, entendeu? Graças a quem? A lei de cotas para deficiente. E aí,
2 anos e meio, 3 anos, eu pedi para sair, porque eu vi que isso ficou claro para mim, entendeu? Sim, que você ia ficar ali até o fim da vida. Tanto que eles contrataram um cara para o cargo que apareceu de analista de suporte, que aí, como eu já estava fazendo o trabalho de analista de suporte, eu deveria estar recebendo por aquele cargo, entendeu? Eles contrataram um tecnólogo, um cara que, assim, desculpa, o cara não sabia instalar o Windows. E hoje em dia ele trabalha aí no aeroporto de Guarulhos. Vixe, coitado, tá em Guarulhos, se ferrou, meu. Eu acho que se ferrou só pelo fato de estar em Guarulhos. Isso é. Não, aí eu saí de lá, e aí eu falei assim, não, beleza, vamos tentar uma coisa nova, né? Aí eu fui lá, eu vi no jornal um processo seletivo no Sesc para pessoas deficientes, né? Falei, todo mundo, o Sesc é o melhor lugar do mundo, vai, Ademar, tenta, né? E aí eles recaem naquele erro de que, igual o concurso, eles acham que eles são obrigados a pôr, por exemplo, na parte de tecnologia, a vaga para deficiente. Não é. É no edital total. Por exemplo, para todas as vagas, eles têm que ter tipo 1% das vagas, não interessa o cargo. Por exemplo, você não vai ser obrigado a contratar um cientista da computação deficiente na cota. A cota é para aquele edital inteiro. Então você pode contratar um cara que seja só o auxiliar administrativo, vamos supor. E eu não sabia disso. Quando eu fiz o processo seletivo no Sesc, eles disseram que era assim. Você ia trabalhar dentro do atendimento ao público, mas você lá dentro poderia com o tempo mudar para a área de TI, vamos supor. E eu trabalhei lá eu trabalhei pouco tempo, eu fiquei cerca de 6 meses, por aí. Isso no Sesc? Só que no atendimento ao público. Não tinha nada a ver com computação, e aí eu desisti, entendeu? Porque aí eu já sabia que a minha área que eu gostava mesmo, que eu sei trabalhar, é o suporte técnico, é treinar o usuário, sabe? É fazer um trabalho que quem geralmente trabalha com computação não gosta. Trabalhar com helpdesk, vamos falar assim. Então, e assim, eu, por exemplo, na editora, que foi a melhor lugar assim que eu trabalhei, com o que eu trabalhei, eu implementei várias coisas que trouxeram benefício para a empresa e que eu sei que estão lá até hoje. Por quê? Porque aquele estagiário que eu contratei quando eu entrei, hoje, ele é o analista que era o meu chefe, que as pessoas foram demitidas por causa da crise. Então ele me fala, até hoje existe aquele computador lá, sabe, que o pessoal verifica se não tem vírus, um servidor de arquivos que eu criei tá lá até hoje, entendeu? Coisas que... Então isso me deixa feliz, entendeu? Porque, porra, o Aleijado fez aquilo dar certo, entendeu? Né? Porque ninguém bota fé, cara. Não bota. As pessoas não botam, mesmo até quem não é deficiente. Às vezes a pessoa já... Então você tem que se provar todos os dias. E depois do Sesc, Ademar? Então, aí depois do Sesc eu voltei para uma coisa que eu já fazia assim paralelamente, que é trabalhar com prestação de serviço, que é o que eu faço hoje, né? Que nem, por exemplo, eu tenho um contrato aqui que sobraram, né, por causa da crise, eu tinha mais de 60 contratos, entendeu, com empresas, bem mais. Hoje eu tenho menos de 10, vamos supor assim. Então o que acontece? A empresa, ou eu procuro a empresa, ou alguém me indica para a empresa, ele fala assim, eu não quero ter um setor de TI aqui, porque para mim não vale a pena eu contratar uma pessoa e pagar todos os encargos. Você pode prestar esse serviço para mim? Então o que eu vou lá, eu faço um contrato, eu falo, que é o que acontece, por exemplo, toda vez que entra uma máquina nova, ou eles querem contratar um funcionário novo, eu vou lá, treino o funcionário para as necessidades dele, com aquele sistema que ele vai usar, sabe? Deixo o sistema, os computadores todos que eles vão usar livre de vírus, sabe? Rápido, dou uma geral de tempos em tempos, coisa assim. Quando precisa de uma coisa mais assim brutal, que nem passar um cabo de rede, eu entro em contato com outras pessoas que fazem isso, sabe? Eu cobro da empresa e aí eu repasso para esse outro rapaz, que é amigo meu, né? E aí eu no mercado de trabalho, eu meio que, não é que eu desisti, eu tô em on-hold, porque a gente sabe que tá difícil para todo mundo. E eu não quero ter outra vez essa experiência de começar um emprego e ter que sair, porque eu sei que não vou me adaptar agora tão cedo. As empresas ainda estão gatinhando nisso. Tanto que recentemente eu entreguei alguns currículos, né? E aí é engraçado que a pessoa liga pra você e fala assim, vem fazer uma entrevista. Quando você chega, a pessoa fala pra si, você que é o Ademar, você era o primeiro aqui da minha lista, mas você não falou que você era deficiente físico, eu não posso te contratar. Eu falo, por quê? Porque eu não quero me responsabilizar por qualquer problema que você vai causar aqui na empresa, sabe? Por quê?
Mas o problema é que se você põe que você é deficiente, automaticamente eles não te ligam, entendeu? Então, eu prestando o serviço é diferente. Porque eu não tô lá à toa. A pessoa já foi indicado por alguém que já conhece seu serviço. E eu cheguei a ter clientes aqui desde a época que eu comecei a faculdade, né? Mais de 10 anos. Porque assim, eu brinco que eu mexo com o computador muito antes do computador ser um brinquedo, sabe? A gente usava o computador pra quê? Pra coisas que precisava mesmo, sabe? Eu sei que muita gente aqui não deve nem saber o que é um kit multimídia de computador, né? Bem provável que não, cara. Que é muito legal, né? A diferença que você vê hoje. Não, inclusive o microfone que eu tô falando agora é tipo daqueles computador velho de kit multimídia, assim, porque... Sound Blaster? É quase isso, porque, esse microfonezinho aqui é daqueles de R$5. Não tô com grana pra comprar outro, não. Nível esquilo de... Exatamente, é corte de custo aqui. Ademar, curiosidade, nem tanto pra mim, porque, a gente já conversou bastante sobre isso, mas mais para principalmente as pessoas que estão escutando. Quais foram os principais problemas? Não no sentido de tipo justiceiro social, nem essas porras todas que nem eu e nem você gostamos disso. Isso. Eu tô falando assim, tipo, problemas concretos que você teve, sabe? Tanto na questão do preconceito, que isso realmente acontece, ok? Isso acontece, isso é fato. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E o fato de você ver a pessoa que ela tá com alguma deficiência do tipo, pode gerar alguma coisa. Isso é fato. Não quer dizer que seja bom ou que seja ruim. O que acontece é. Mas quais foram os problemas? É o diferente. O diferente sempre traz alguma coisa para as pessoas. Uma opinião. Você tem direito a uma opinião. Sim. Às vezes a pessoa, se ela for escrota, aí é ruim. Tem um limite, tudo tem um limite. Exato. Mas assim, Ademar, quais foram os problemas que você teve, assim, tipo, é lógico, você teve um monte, mas você poderia falar? Problemas em que sentido? Sentido motor mesmo, sentido, tipo, convívio, sabe? Principalmente na questão de trabalho. Aquilo principal é, por exemplo, peraí, você tá trabalhando aqui, não interessa. Você tá trabalhando pra mim, você tá recebendo, você tem que subir esses 7 andares de escada aí, que é uma coisa que acontecia. Não interessa, vamos pôr o cara lá no último andar. Porra, sabendo que eu não consigo subir escada, é muito difícil, e eu vou ter que descer aquilo 10 vezes por dia para tirar um xerox. Não, mas vamos colocar ele lá porque a gente é obrigado, entendeu? Mas muitas vezes isso eu digo que é mais por ignorância, entendeu? Se não é nem eu preciso disso porque só ser o Just Warrior aí, vamos falar. Principalmente assim, uma outra coisa que eu acho que é o maior preconceito é você achar, o cara é deficiente, ele não estudou, ele não tem... Porque o pessoal confunde muito a deficiência motora com a deficiência mental, entendeu? Uhum. Como, por exemplo, o que acontece? Quando eu paro numa vaga de deficiente para carro, as pessoas acham que vai, tipo assim, já vem brigar comigo, porque, porra, acha que a vaga de deficiente é só para cadeirante ou para quem tem alguma deficiência muito séria, sabe? Pela lei, eu tenho direito a ter aquela vaga, mesmo não sendo um cadeirante. Então eu já fui ameaçado por causa disso, sabe? Conta daquela vez que o cara te xingou. Teve várias, né? Mas assim, a principal, eu cheguei no mercado, né? Estacionei na vaga. Tava tipo assim, era um sábado de manhã e eu tava de sobretudo e eu tinha cabelo comprido, tava solto na época, eu tinha acabado de sair da editora, né? Que eu trabalhava de sábado. Mas vamos pôr o aleijado de sábado, ele não sai mesmo, né? Foda-se, né? Não tem mulher. Porque é aquela coisa, peraí, se o cara é aleijado, o pau dele não funciona. Ou é meio só, né? Não é nada assim, né? Aí eu cheguei no mercado, estacionei, parei na vaga, só que aí eu não desci, né? Eu tava terminando de arrumar as coisas, porque assim, por eu não mexer um braço, eu tenho que fazer tudo com muito mais devagar, com mais cuidado, né? O cara só passou assim do lado do carro e falou assim, filha da puta, vamos ver se esse seu carro vai estar aí na hora que você sair, né? Fica parando em vaga de deficiente. Eu só peguei, porque assim, o pessoal não sabe, acha que você tem que pôr adesivo no carro. Isso não é mais obrigado. Obrigado você usar um papel no caso da cidade, que aqui é a Endurbe, né? Empresa municipal. Assim, então, esse aqui, serve pra esse aqui enfiar no rabo da sua mãe, né? E mostrei pra ele, né? E eu desci do carro, né? Mas o que eu desci do carro, eu fiquei, caralho, esse cara vai foder meu carro a hora que eu estiver no mercado, né? Com o cu na mão, velho. Porque eu cago, de verdade. Se o cara vier bater em mim, eu não vou nem conseguir me defender, porque ele vai segurar meu braço. E já era, bater com o outro. E não dá nem pra correr, porque um joelho não funciona direito.
Aí eu já só cheguei pro segurança e falei, ó, você pode fazer um favor? Porque aconteceu isso, isso e isso. Aí eles mandaram, o segurança ficou procurando lá, deixou uma pessoa no estacionamento. Ninguém mexeu comigo, né, com o carro. Mas isso é uma, assim, é o que eu falo, a pessoa é ignorante, ela não sabe. Mas isso talvez às vezes nem tanto é culpa da pessoa, vamos falar assim, não é culpa da sociedade, é culpa dela não ter estudado isso. Então eu não julgo ela, entendeu? Do mesmo jeito que eu não julgo aquele cara que quando no começo atravessava a rua quando eu tava passando perto, porque, puta, esse cara é aleijado, vai vir me pedir dinheiro, sabe? Você tem que aprender algumas coisas, assim, você evolui pra caralho quando você fica deficiente. Sim, justo, Porque você tem que evoluir, né? Porque você, assim, eu brinco que você chega numa situação que não interessa, você pode chorar, você pode espernear, você não vai sair disso. E não adianta, aquela cotinha, aquele ajuda do governo não vai te salvar, meu amigo. É você 24 horas por dia dando o seu melhor, entendeu? Então, assim, em termos de preconceito em empresa, foi principal a parte da faculdade, entendeu? De achar que, peraí, até colegas meus de trabalho, tipo, não dá moral pro que eu tô falando, sendo que eu, não que eu sou melhor que ele, mas eu já trabalhei com aquilo, eu sei que aquilo tá errado. Por quê? Porque o cara é deficiente, eu não vou ouvir ele. Mas assim, a gente sabe que o brasileiro tá com foda-se. Você pode ser o Einstein, tá do lado do cara. Se ele achar que ele tem razão, ele vai falar pra você que ele tem razão. Ele vai tentar esfregar na sua cara. Exatamente. E se ele for petista, meu amigo, você pode ter certeza que ele... Pior ainda. Ele vai te fuder. Mas é mesmo. Mas assim, e... conta pra gente também a parte da aposentadoria, Ademar. Então, aconteceu muito de, por exemplo, eu chegar, o cara, por exemplo, algumas pessoas falam, ó, vai lá no INSS, porque você é aleijado, você vai chegar lá e pede para aposentar para sempre, né? Você vai receber uma graninha aí do governo, e aí o que você faz? Você chega nas empresas e começa a trabalhar e continua recebendo o seu salário, sabe? Então já me ofereceram muito isso, de, ó, vai lá, se aposenta, porque você está aleijado, sabe? Assim, eu não sou hipócrita, entendeu? De viver uma coisa que eu sou contra, entendeu? E já aconteceu muito de eu ouvir profissionais virar e falar assim pra mim, ó, assume, vai. Você vai fazer o trabalho pela metade, então vai virar professor de faculdade, vai. Nossa, ó, incentivo 10. Já isso aconteceu várias e várias vezes. Olha, eu não vou te contratar, mas ó, você vai ser um ótimo professor, vai estudar. Não, meu amigo, eu não posso mais ser professor. Por quê? Porque me deram as DPs lá, eu não posso fazer um mestrado. Assim, isso eu quero até falar uma coisa à parte aí, que a gente não tinha comentado, que nem quando eu saí da faculdade, por eu ter estudado muito tempo lá por causa da deficiência, eu conheci todos os professores e coordenadores. Quando eu saí, a faculdade, na época, a coordenadora deixou em aberto uma coisa pra mim. Se eu fizesse qualquer especialização na época, eles me contratariam para trabalhar lá como professor, para dando aula, sabe? E aí eu poderia, enquanto eu estava fazendo a especialização, já dar aula, né? E eu cheguei, e aí, aí eles me ofereceram uma experiência. Eu dei aula por 6 meses lá, sem remuneração nenhuma, entendeu? Lá na faculdade? Isso, por exemplo, eles criaram, a coordenadora chegou, ó, o que você acha que falta no curso de ciência da computação que você queria apresentar para os alunos? Eu falei, eu acho que vocês poderiam ter tipo uma oficina de hardware, vamos supor. Então, eu ia toda sexta-feira à noite e ministrava um curso que era matéria extra, quem queria ir, ia, sabe? Uhum. Eu ensinava o pessoal do segundo, terceiro, era todos os anos, qualquer semestre, eles poderiam entrar lá e fazer o curso, entendeu? Eu não recebia nada, mas isso é aquilo que eu te falei. Me deu uma visão de que se eu quisesse ter feito uma especialização, eu poderia dar aula tranquilamente, entendeu? E assim, foi assim, eu brinco que foi a maior realização da minha vida. Eu entrar lá na sala dos professores como um professor, entendeu? Aquele cara que saiu da faculdade ouvindo de todo mundo que ele não ia se formar, entendeu? Isso, que não ia nem detalhe, que já ouviu que não ia passar do segundo mês. Então, isso pra mim, assim, eu brinco que foi a maior realização da minha vida. Eu dei esse curso e eu ensinei os alunos a formatar computador, montar, entendeu? Porque isso, você que fez ciência da computação sabe que a gente não aprende. Assim, pra muita gente, depois eu vi que foi legal, porque muitos alunos depois chegaram pra mim, depois que se formaram, hoje eu tô trabalhando numa empresa grande aqui, montei um helpdesk, entendeu? Legal, tô coordenando, sabe? Graças ao quê? Aquele cursinho besta que era uma vez por semana que o cara aprendeu comigo. Sim. Que eu não...
assim, é muita hipocrisia eu falar que eu não ganhei nada, porque eu ganhei a coisa mais importante de todas, que foi a experiência, entendeu? De dinheiro nenhum do mundo paga isso. Tudo bem, se o cara quisesse me dar uma 1080 Ti, eu aceitava, né? Justo, até eu também. Então, assim, eu acho que o principal mesmo é isso. Você saber aquilo que você quer fazer e correr atrás, mano. Porque faculdade não carrega ninguém pela mão, não. Cara, tem mais... Continua, desculpa, te cortei. Essa experiência, assim, eu acho que foi a mais importante, sabe? Então, agora, hoje em dia, eu tô naquela assim, porque eu tô numa encruzilhada. Se eu sair da minha cidade, eu vou ter que ter um gasto muito... Por exemplo, o Fábio, que você entrevistou esses dias, ele vive brincando. Vem pra Guarulhos, vem pra São Paulo trabalhar, que você arruma emprego fácil, né? Pra Guarulhos não, cara. Aí eu expliquei assim, é bem fácil. Tá, mas a qualidade de vida vai cair 200%, porque eu vou precisar fazer coisas que eu não consigo fazer sozinho com uma mão, vamos supor. Eu vou explicar, que as pessoas não imaginam, né, como é a vida de uma pessoa que tem uma mão só, né? Amigão, eu vou te contar um segredo, é uma coisa besta, mas quem tem uma mão só não consegue cortar o próprio papel higiênico, entendeu? Leva horas pra você cortar. É porque, assim, demora, entendeu? Então você já tem que, por exemplo, dar uma faxina na casa, eu não consigo, por exemplo. E, tipo, fazer compra, eu tenho que ir sempre com uma pessoa, vamos supor. Que aqui em casa mora eu e minha mãe, mas se eu morar sozinho, eu tenho que ir com uma pessoa, pedir pra uma pessoa me ajudar, sabe? Carregar a compra. Então, se eu morar em São Paulo, eu vou ter um gasto que não vai compensar o que eu ganho, entendeu? Meu custo de vida vai triplicar 3 vezes. Em algumas coisas melhorou, porque, por exemplo, hoje eu cortei meu cabelo, eu não dependo de ninguém, né? E isso é uma coisa, assim, que pesa, entendeu? Você fazer algumas escolhas na sua vida. Então, é claro que com essa crise, por exemplo, eu não vou ter os meus 60 ou 70 contratos que eu tinha o ano retrasado, né? A propósito, obrigado, Dilma e Lula. Amém. Então, mas eu consigo, por exemplo, eu diminuo as minhas expectativas. Assim, hoje eu não compro mais 40 jogos por mês no Steam, né? Eu compro 2 ou 3, mas... E olha lá. Eu não saio mais tanto de carro, até eu não gasto tanto combustível, porque eu não vou mais tanto em cliente, entendeu? Mas o que acontece? Você tem que entender as suas limitações, que nem no meu caso, por eu ser deficiente, e não adianta você pensando que, eu sou deficiente, eu vou chegar lá, o cara vai me contratar porque ele é obrigado. Ele até vai, meu filho, mas você vai ser o carinha. Isso não denigre em nada quem faz esse tipo de trabalho, mas eu não estudei 4 anos de faculdade para abrir carta, entendeu? Eu não tenho nada... Se o cara gosta de fazer isso, se ele... Tipo assim, não tem nada de errado com quem faz isso, mas eu estudei para quê? Pra trabalhar com aquilo que eu gosto, entendeu? Sim. Então, mas o cara não vai me contratar para trabalhar com... Então, você tem que entender que se você é deficiente, você tem que correr atrás mais do que o outro, que não é, entendeu? Você tem algumas coisas boas? Eu acho que até tinha, mas agora o tio Temer vai tirar da gente. que quem era deficiente podia aposentar com menos tempo, né, de trabalho. Eu não lembro exatamente qual que era a porcentagem, mas era uma porcentagem até boa, assim, né? E muitos professores chegavam pra mim na faculdade, vamos lá, Demar, eu levo você na INSS, vamos lá, eu conheço alguém lá que vai te aposentar, entendeu? Você vai ganhar aí por mês 2 salários mínimos, você deixa ali e vai pagando uma previdência, entendeu? Mano, não adianta, eu não vou fazer isso, até porque eu sou idiota, porque se eu sou brasileiro eu devia ser filha da puta, entendeu? Mas eu não vou fazer. Porque assim, não tem nem a ver com isso, mas eu acho que o brasileiro ele acha muito que a corrupção é só do político, entendeu? Não é, meu filho. O político é o mesmo cara que você, é o cara que caga ali no banheiro igual você, entendeu? Se ele é corrupto é porque quando ele era um cidadão comum, ele também era, entendeu? Corrupto. A gente tem que lembrar dessas coisas, entendeu? No dia a dia. Assim, eu não tô dando lição de moral em ninguém porque eu não sou melhor nem pior que ninguém. Na verdade, eu sou pior que muita gente porque eu tenho metade só. Você só é meio melhor, então. Mas eu duvido que alguém jogue Rocket League com uma mão igual eu. Não joga, nem fudeu. A parte. Não joga. Até depois eu vou fazer um jabazinho disso depois. Não, pode, inclusive no final eu vou falar. Inclusive perguntando, Ademar, se tem mais alguma coisa para poder acrescentar? Eu acho que acrescentar, assim, acho que o pessoal devia, quem tá ouvindo aí, eu sei que parece pouca gente, mas às vezes uma pessoa já é importante, entendeu? Você tem que tocar uma pessoa. Você tem que, cara, é muito piegas, mas você tem que acreditar em você, entendeu? Porque eu ouvi de muita gente que eu nunca mais ia sair de uma cama de hospital, entendeu? Que eu ia ficar lá aleijado pro resto da vida, comendo papinha, vamos supor assim. E aí no dia que o meu médico, eu cheguei pra ele e fiz uma pergunta: como é que eu faço pra voltar pra minha faculdade? Que eu quero estudar e quero me formar. Nossa, que idiota, por que ele quer se formar? Ele não vai ganhar nada com isso.
É meu sonho, entendeu? Ele falou assim, ó, você tem 2 opções. Você pode ficar nessa cama, chorar e esperar que um dia, tipo, venha um milagre do céu e te faça voltar a andar e voltar a estudar. Ou você vai tomar vergonha na cara e vai, tipo, fazer fisioterapia 10 vezes mais do que você faria normalmente com dor, entendeu? Eu falei, qual dos 2 métodos é o mais rápido pra eu voltar pra faculdade? Ele falou, se eu preciso te responder isso, nem volta porque você é burro, entendeu? Porque eu achei muito legal. Meu médico, ele sempre foi muito, assim, eu acordei do coma e ele já falou, ó, você tá paralisado, o seu lado esquerdo não funciona, entendeu? Aceita! Simples e direto. Aí eu botei na minha cabeça, eu lembro que assim, eu me olhei no espelho e prometi pra mim mesmo que eu ia voltar pra faculdade, entendeu? Então eu me dediquei 200 vezes mais. É chato pra caralho quando você é novo estudar, entendeu? Porque você quer sair pra balada, você quer fazer outras coisas. Mas como eu já nunca fui de balada, mesmo quando eu era normal, entendeu? Uhum. Aí eu acho que assim, se você quer trabalhar, não interessa a área que você quer trabalhar, estuda aquilo. Não estuda só o que o seu professor tá te passando. Vai falar com quem trabalha com isso já, sabe? Ah, você é um cara que tá prestando vestibular agora? Antes de você prestar um vestibular de engenharia da computação, vai na porra da internet, hoje em dia é fácil. Entra numa comunidade do Facebook aí de quem já trabalha com isso e conversa com o profissional, entendeu? Ou com quem já tá estudando. Isso aí vai ser útil pra caramba, vai evitar que você pague aí, vamos supor, umas 3 ou 4 mensalidades à toa. Ou que você faça, igual muitos amigos meus fizeram, de estar no último ano de psicologia e abandonar o curso, sabe? Porque não era aquilo que ele queria. Mano, você já deu quase 3 carros zero pra faculdade e você desistiu? Mano, a informação é a coisa mais importante. As pessoas esquecem disso. Sim. Isso é verdade mesmo, cara. Meu, pode falar, desculpa. E hoje em dia, com esse tanto de informação que a gente tem aí, por exemplo, o seu canal no YouTube, que assim, eu acho muito importante pro pessoal. Você tem informação de coisa ali que se eu soubesse na época, ia ser totalmente diferente a minha vida, entendeu? Então essa molecada tem que parar de mimimi, entendeu? E começar a abrir a cabeça e corre atrás, porra. Uhum. Parar de vitimismo, né? Porra, cara lá com uma mão, tá ligado? Não é porque você tá conseguindo montar um computador, entendeu? Não foi fácil, foi foda pra caralho. Fiz muita merda, queimei muita placa-mãe, muita fonte, mas aprendi, entendeu? Então acho que é isso aí, o pessoal tem que abrir a cabeça. Sim, Pelo amor de Deus, para de mimimi, né? Uhum. Justo, eu acho que é uma das poucas coisas que a pessoa pode fazer, que é o mínimo, é parar de chorar, né? E não é nem pela questão de, o Ademar, ele é o exemplo porque ele consegue. Não, a questão é o seguinte, as pessoas se adaptam aos problemas que elas têm, ok? Por exemplo, eu não sou deficiente físico, a única coisa que eu só tenho é o pectus escavatum, então meu peito fica parecendo um aquário, né? Porque ele é fundo, ele é feio, né? Condiz com o dono. Mas... O senhor ainda usa pochete, né? Ainda uso pochete, já tive hemorroida, né? Então... Tamo junto, por isso que a gente é amigo, velho. Exato, é tipo os estragados, né? Cara, a gente é amigo do Fábio. Você quer exato, pô, justo. Mas assim, a gente tem que se adaptar aos problemas que a gente tem. Se porventura, que nem eu, por exemplo, eu já fui muito pobre, sabe? Eu já me fudi muito na vida. Não tô falando que eu me fudi igual você. Eu tô falando que eu me fudi. Cada um se fode o quanto aguenta, entendeu? Exato. Não é tipo se o Ademar é tadinho, não. O Ademar tá carregando aquele fardo porque ele é capaz de carregar. Exatamente. Cada um se adapta da forma que precisa, da forma que convém e da forma que pode. Só Mas que não eu vai acho cair do também. céu. Oi, desculpa. Mas não vai cair do céu. Não vai cair do céu, cara. Nada cai do céu. Se ficarmos simplesmente sentados com a boca aberta esperando o tempo passar, nada vai acontecer. E vamos continuar com essa coisa e vamos continuar votando no PT, cara. Como? E vamos continuar votando no PT. Ah, PT sempre, né? Cara, tá cortando pra caralho, mas beleza. Beleza. Ademar, então, tem um jabazinho, alguma coisa pra falar? É um jabá pro futuro aí. Eu tô começando já a preparar uns vídeos aí, porque eu tô querendo... Como eu não cheguei a falar, pessoal, eu gosto muito de games, então eu procuro, tô estudando mais sobre acessibilidade nos games, entendeu? Criando o meu canal para as pessoas que são deficientes aprenderem que tipo de acessório elas podem usar, sabe? Que ferramentas que eles têm dentro dos jogos para poder se adaptar a isso, porque, por exemplo, pessoas daltônicas não conseguem jogar certos jogos, vamos supor.
Então você já tem opções em alguns jogos pra isso, sabe? Ou então que... Ai, Ademar, como você joga jogo de futebol com uma mão? Eu jogo, caralho, ainda meti gol do Fábio. Ainda ganhou do Fábio e do Alê. Por quê? Que nem você tem ferramentas pra isso, que nem eu corri atrás, eu descobri que como a gente mora no Brasil, é 10 vezes mais difícil, mas você consegue. Então, eu tô montando um canal assim direcionado a isso, entendeu? Então, em breve o pessoal vai até saber aí, que por enquanto tá com o meu nome, mas eu vou tentar criar uma logotipo, uma marca, tipo, sei lá, meio jogo, sabe? Uma coisa assim. Sim, né? O importante é o marketing, cara. Não, mas podem ficar tranquilos que quando o Ademar lançar, vai ser a primeira coisa que eu vou lançar, vai ser no canal. Isso vocês podem ficar tranquilíssimos. Inclusive eu vou deixar um link do canal dele aqui embaixo, porque eu acho que você tem 2 vídeos já, né? Tem alguns vídeos antigos que mostram como eu jogo jogos de primeira pessoa com uma mão, sabe? Com um mouse, com 48 botões lá. Vai estar aqui na descrição, acessem, ok? Curtam, assinem o canal dele. Beleza, então, Ademar, muito vou falar. Por você. Não, eu queria agradecer, mano. Ficar triste aí, vamos querer mais vídeos, né? Podcasts. Isso eu achei importante pro pessoal. É que dá muito trabalho, né, cara? E ninguém escuta. A gente tenta mudar isso com o tempo. Mas vamos ficando por aqui, pelo menos por enquanto. Ademar, muito obrigado pelo tempo e pela disposição por ter falado isso, por ter falado da sua vida. E é isso aí, galerinha. Beijos na bunda e até o próximo, se tiver, né? Fui!